irmãos e irmãs, graça e muitíssima paz. Como estamos precisando de paz e pacificação nos dias que estamos vivendo, não é mesmo? Por isso continuamos assentados aos pés de Jesus, o Príncipe da Paz, para aprendermos dele, juntos, sobre a prática do amor. Num contexto onde há polarização, violência, discurso de ódio e muitas fake news, é preciso ouvir novamente o Senhor Jesus, aquele que conseguiu reunir à sua volta pessoas tão diferentes, integradas no mesmo grupo. Se Jesus foi capaz de acolher, integrar e motivar discípulos com perspectivas políticas tão diversas no passado, tenho certeza que ele tem sabedoria e poder para reconciliar discípulos divergentes hoje com o seu evangelho e sob o seu senhorio. Estivemos acompanhando as conversas e movimentos de Jesus na noite que antecedeu a sua morte e vimos como ele ministrou encorajamento e importantes orientações aos seus discípulos antes da sua partida. Jesus orou pelos seus discípulos, intercedendo para que fossem guardados do mal. E mais que isso, que fossem abençoados com a percepção da presença, da comunhão com Deus, enquanto serviam e testemunhavam do Senhor no mundo. Pouco depois de orar, Jesus foi detido e amarrado por um grupamento de soldados, conduzidos por Judas. E depois foi levado preso para ser julgado pelo sumo sacerdote. De madrugada, enquanto Jesus era interrogado pela Suprema Corte Religiosa, ele foi agredido, esbofeteado com violência, pois os líderes religiosos não encontravam motivo que incriminasse Jesus. Na manhã do dia seguinte, ele foi levado preso para ser entregue e julgado pelo governador Pôncio Pilatos, que era o procurador do Império Romano, o poder político-militar que dominava a Judéia naquela época. Ele foi denunciado como alguém que pretendia ser o rei dos judeus. E aí se inicia um diálogo que nos ajuda a perceber o contraste, as diferenças entre a perspectiva política de Jesus e a de Pilatos. Pilatos representando ali um arquétipo dos governos, dos governantes de todas as épocas do mundo. Diz o texto, Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Pilatos queria saber se Jesus era um revolucionário, um agitador político. Jesus responde questionando a procedência da sua pergunta. E Pilatos responde a Jesus com desdém, desprezo, prosseguindo no inquérito. Jesus então faz uma daquelas afirmações super importantes sobre a relação do reino de Deus com a esfera política desse mundo. O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então conclui imediatamente, segundo as suas categorias, que Jesus era rei, mas Jesus esclareceu que a sua realeza era de outra natureza, diferente do modo que os governantes, os estados, os impérios se estabelecem e funcionam. Pilatos disse, então você é rei. Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que princípios podemos aprender sobre o reino de Deus e sua relação com o Estado, com os governos e com a dinâmica política desse mundo? Vamos considerar dois princípios contrastantes a partir das declarações de Jesus. O primeiro princípio, o reino de Deus é
de natureza espiritual. Ao afirmar que o seu reino não é desse mundo, Jesus está declarando que a sua realeza, que o seu reinado, não tem origem mundana, não tem origem em estruturas terrenas, como tem os reinos desse mundo. Não importa o seu modelo ou a sua estrutura atual. O contraste que Jesus está fazendo é em relação à origem, à natureza, à procedência do seu reino e os reinos desse mundo. O Evangelho de João já havia apresentado Jesus como rei desde o início da narrativa. Lá no começo da história, um discípulo chamado Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E quando Jesus estava entrando em Jerusalém, no domingo que antecedeu a Páscoa, o evangelista descreve a multidão proclamando: pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus realmente é rei, conforme anunciado pelos profetas. Porém, o seu reinado tem outra natureza, outra procedência. Ele veio do céu, veio de Deus, veio como enviado pelo Pai para estabelecer um reino eterno. Jesus declarou explicitamente: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus também afirmou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Ao dizer que seu reino não é desse mundo, Jesus está afirmando que a sua realeza tem uma origem, tem propósitos exclusivos, o que significa que não está em busca de poder político nos moldes e formas que o poder político assume nesse mundo. Assim, a sua resposta é dupla. Ele não é rei num sentido político estrito, como Pilatos imaginava, mas ele é rei num sentido espiritual, influenciando o mundo moralmente. Na verdade, o reino de Deus será estabelecido pela morte e ressurreição de Jesus. E Jesus, desse modo, será colocado acima de todo governo, de toda autoridade, poder, de todo domínio que se pode mencionar, tanto no mundo presente como na era que há de vir. Deus, quando ressuscitou Jesus, colocou à sua direita no céu e pôs todas as coisas debaixo da regência de Cristo. E do céu Jesus governa até vencer tudo que se opõe ao reino de Deus. Quando Jesus vencer, então estabelecerá a plenitude do seu reino também na terra. Nenhum governo desse mundo, ainda que seja considerado humanamente bom ou comparativamente melhor que outros, tem origem ou natureza celestial. Nenhuma ideologia expressa o reino de Deus em plenitude. E cabe à sociedade decidir e escolher, por mecanismos que ela própria estabelece, o que é o melhor governo. Conquanto o reino de Cristo não seja desse mundo, ao dizer que é espiritual, não significa que não incida ou influencie este mundo. Pelo contrário, o reino de Deus age no mundo. Jesus disse que Deus ama o mundo e quer salvá-lo, que seu propósito é dar vida e vida em abundância a todos que confiam nele, e que ele veio com essa finalidade. Então, o reino de Jesus, embora sendo de natureza espiritual, atua e influencia no mundo, como luz, iluminando, e como sal, temperando, dando sabor e evitando a proliferação do mal. O segundo princípio, o reino de Deus é o reino da verdade. O reino de Jesus não se estabelece por meio da força das armas, do poderio militar, da luta política. Jesus explicitou que seu reino, se seu reino fosse um reino mundano, que se ele estivesse em busca dos tronos desse mundo, disputando espaço e cargos políticos, ele daria ordens aos seus servos
e eles batalhariam por ele. Eles agiriam para impedir e bloquear a ação dos governantes deste mundo que fossem contrárias a ele. Observe a explicação de Jesus a Pilatos sobre o modo de operação do reino de Deus. Se fosse do mundo, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus até mesmo repreendeu e reprovou o apóstolo Pedro, quando este sacou uma espada e atacou um dos guardas enviados pelo sumo sacerdote dos judeus para prender a Jesus. Pedro imaginava que deveria usar armas, a espada e a violência, e atacar e ferir os que estavam a serviço de outro campo político, para estabelecer o reino de Deus como ele entendia. Achava que o reino de Jesus seria implantado na base da força, como os demais reinos eram impostos no mundo. Mas o reino de Deus não é estabelecido por força e violência, ou por agentes e ações humanos. É o reino de Deus. A iniciativa e a ação são divinas. Além do reino de Cristo não ser estabelecido pela força, ele opera a partir do testemunho da verdade. Jesus disse: você, Pilatos, diz que eu sou rei. De fato, por esta razão eu nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Pilatos só conseguia pensar em realeza, reinado, governo, nos termos e categorias mundanas. Jesus está declarando que seu reino não funciona na base da força, buscando o poder político. Seu reino opera a partir do testemunho e do testemunho da verdade. O reino de Cristo não repousa sobre o poder político, mas se fundamenta na verdade. E os que são da verdade, os que buscam a verdade sobre Deus, sobre si mesmos, sobre o mundo, sobre a realidade, abrem o coração à mensagem de Jesus e o seguem voluntariamente, não por força ou pelo constrangimento das armas. Jesus nasceu e foi enviado para ser rei. É rei por natureza, mas exerce a sua realeza testemunhando da verdade, ensinando, proclamando o reino de Deus, o Evangelho. Nenhum rei ou líder político é capaz de salvar a humanidade. Os sistemas de Moisés, Platão, Confúcio, Marx, Adam Smith não conseguiram reorganizar as sociedades humanas em termos de justiça, igualdade, harmonia. Só Cristo pode estabelecer o seu reino com base na verdade, um reino de amor e justiça. Os ensinos e atos de Jesus revelam o coração, a mente, a mentalidade do reino de Deus, os seus bons pensamentos, os seus propósitos para a humanidade. Recorde as boas palavras de Jesus, cada milagre que realizou para promover o bem. Suas obras revelam o seu projeto de governo, a natureza, os propósitos do seu reino. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E o seu reino hoje atua de modo invisível, influenciando positivamente os corações. Mas um dia será visto por todo o olho, manifesto em toda a sua beleza, em toda a glória celestial. Na década de 50, em plena Guerra Fria, Karl Barth, principal teólogo do século XX, alertava a igreja quanto ao envolvimento indevido frente à tensão no Oriente e do Ocidente. Hoje a sociedade brasileira está polarizada entre ideologias de esquerda e de direita. Somos convidados a olhar novamente para Jesus, o Rei dos Reis, e dar-lhe ouvidos, a ouvir a sua mensagem, a verdade que comunica, a considerar o seu reino, que não é segundo os reinos e ideologias desse mundo, a confiar nele, a colocar nele a nossa esperança, lidando com as diferenças desse mundo com a sabedoria que vem do alto. Os discípulos de Jesus são chamados a um maior discernimento e a uma melhor lucidez política, considerando
os princípios do reino de Deus. O reino de Deus não é nem de esquerda nem de direita, mas é de cima. E os seus discípulos, seus seguidores, são chamados a seguir, a imitar a Jesus. O reino de Deus não está nem aqui nem ali, mas está agindo entre todos nós, nos corações que se rendem ao senhorio de Jesus e obedecem aos seus mandamentos. No seguimento a Jesus, na prática do amor uns aos outros que ele ordena, é que o reino de Deus acontece no mundo, é que experimentamos o reino de Deus. O reino de Deus se manifesta no mundo onde há paz, onde há justiça, onde há alegria no Espírito Santo. Um dia, entretanto, esse reino que hoje está oculto dos olhos humanos, que é percebido no coração, se tornará pleno, cobrirá toda a terra. E nessa ocasião cantaremos como se canta no Apocalipse. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo caem e passam, mas o reino inabalável do Senhor durará eternamente. Nada que acontece no mundo pode abalar o reino de Deus. Nenhuma crise política ou econômica, nem a crucificação do rei podem abalar o reino eterno de Deus. O Senhor ilumine seu entendimento e ajude a descobrir, entrar e viver na dimensão do reino de Deus, que não é desse mundo e só opera com base na verdade. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.